Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nonpan é o herdeiro do grupo Chen, e foi forçado por seu avô a terminar com sua namorada para se casar com outra mulher. Enquanto se preparava para o casamento, ele conheceu outra mulher, e uma discussão entre eles se iniciou. Essa mulher, chamada Tia, pegou a mão de Nonpan e se esfaqueou, gritando por socorro. Nesse momento, Nonpan chegou acusando-a pelo incidente, mas o avô de Tia interveio para acalmar a situação. Dias depois, a esposa de Nonpan preparava o jantar para ele, quando recebeu uma mensagem de Tia dizendo que passaria a noite com o CEO, o que era mentira, já que ele ainda estava no trabalho. Logo depois, a sogra e a cunhada vieram visitá-la e, por não gostarem dela, começaram a humilhá-la. Uma discussão entre ela e a cunhada fez com que a sogra escorregasse. Quando Nonpan chegou, culpou sua esposa por tudo, e ela, em silêncio, decidiu ir embora. Anos atrás, Nonpan estava arrasado com a morte de seu avô. Ela o consolou e o defendeu de alguns agressores, o que a fez se apaixonar profundamente por ele. Voltando ao presente, ela estava extremamente triste. Jiran, seu amigo de infância e herdeiro da família Wu, ofereceu-se para cuidar dela e da casa, mas ela recusou e optou por enfrentar a situação sozinha. Ao chegar ao local, mais uma discussão começou, e ela acabou desmaiando de exaustão. Logo depois, recebeu um telefonema de sua mãe, informando que Xia estava no hospital após tentar tirar a própria vida. Ela tentou se levantar, mas estava sem forças e caiu no chão. Mais tarde, foi vista saindo do hospital acompanhada de uma amiga, e as duas avistaram o CEO com Xia. Seu amigo reclamou com o CEO por deixar sua esposa e Xia juntas para chamar atenção. O CEO fingiu desmaiar para desviar a situação. No dia seguinte, o amigo dela foi demitido da empresa. Ela foi confrontar o CEO, mas ele negou saber de qualquer coisa. Nesse momento, o avô de Nonpan apareceu, irritado com problemas na empresa, e começou a repreender o neto pelos erros cometidos. Ela interferiu para defendê-lo e, em seguida, cuidou de seus ferimentos antes de seguir em frente com suas obrigações. À noite, enquanto bebia, ele se lembrou de como ela cuidava dele. Nesse momento, Xia apareceu e tentou seduzi-lo. Noel a rejeitou. Em outra ocasião, ela o surpreendeu em casa com um bolo e uma canção de aniversário. Quando lhe ofereceu o bolo, ele, sem hesitar, a beijou, e eles passaram a primeira noite juntos. Porém, enquanto dormiam, ele murmurou algo, mas Tia ouviu e não a esposa. Ele, na verdade, disse que amava sua nova esposa, mas Tia fez parecer o contrário, o que a deixou decepcionada. Quando ele acordou, encontrou um acordo de divórcio. Ficamos sabendo que Xia havia colocado o documento nas roupas dele, e a esposa, ao encontrá-lo, assinou e foi embora, magoada. Desesperado, ele começou a procurá-la, mas foi interrompido pela notícia de que seu avô estava no hospital. Quando ele chegou ao hospital, o avô confessou que havia convencido Noel a se casar, explicando que Xia era uma pessoa ruim. Com suas últimas forças, o avô disse que era sua responsabilidade ficar com uma mulher boa. Após isso, houve uma reunião para validar o divórcio. Ele tentou convencê-la a voltar para seu lado, mas ela estava profundamente ferida e recusou. Conforme os dias passavam, ele não conseguia parar de pensar nela. Entre suas coisas, encontrou o diário dela e, ao lê-lo, descobriu que ela sempre o amou desde a infância. 5 anos se passaram e ele ainda se lembrava dela. Em uma reunião de negócios, ela apareceu acompanhada de sua melhor amiga. Ele imediatamente tentou falar com ela, mas foi rejeitado. O amigo dela fingiu ser seu namorado e lhe deu um beijo na testa. Ciumento, Noel reagiu com agressividade, mas ela o repreendeu com um tapa. Durante todo esse tempo, Noel a procurava incansavelmente, enquanto Xia continuava tentando se aproximar dele. No entanto, ele sempre a evitava. Certa vez, eles estavam juntos na empresa e tentaram menosprezar a protagonista, tratando-a como funcionária. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela era, na verdade, diretora de uma importante empresa. Ele tentou explicar a situação para ela, e durante uma discussão acabaram tropeçando e ficando muito próximos. Nesse momento, Xia os interrompeu, e a protagonista olhou para ela com desprezo. Xia então disse que sua mãe estava preparando o casamento deles, mas Noel mandou ela esquecer, afirmando que havia apenas como uma irmã mais nova. Mais tarde, a mãe de Noel se encontrou com a protagonista e ofereceu dinheiro para que ela se afastasse dele. A protagonista recusou, o que irritou a mãe de Noel, que tentou agredi-la. Noel interveio e pediu para que sua mãe não interferisse mais em sua vida. Em um evento beneficente, a protagonista desfilou usando um par de brincos,
Dois homens começaram a competir, oferecendo grandes quantias de dinheiro por eles. Noel venceu o leilão e se aproximou dela de forma romântica, mas ela o rejeitou e pediu que ele parasse de mentir. Ao chegar em casa, a protagonista foi recebida por sua filha pequena, mas sem perceber, foi um fotógrafo. No dia seguinte, ela decide verificar se o que ouviu era verdade e começa a observá-los. Nesse meio tempo, recebe uma ligação avisando que sua filha está desaparecida. Logo depois, a menina é vista com o CEO, tomando sorvete. Ele a leva de volta para casa e a protagonista recebe, emocionada e chorando. O CEO então lhe mostra um teste de paternidade, garantindo que ele cuidará da filha dela. A partir desse dia, ele começa a buscar a menina na escola e levá-la para a empresa. Assim, eles podem passar mais tempo juntos. Em um dia, enquanto o CEO saiu para resolver algumas questões, Tia aparece e diz à menina que será sua nova madrasta. A garota, em resposta, a ataca com uma pistola d'água. Quando o CEO retorna, fica furioso com Tia e adverte para ficar longe da filha. Ele se enche de alegria quando a menina começa a chamá-lo de pai. Enquanto isso, a protagonista se encontra com um investidor que tenta forçar a situação. Para escapar, ela vai ao banheiro, mas o homem aproveita para colocar algo em sua bebida. Ele tenta beijá-la quando ela retorna, mas ela o esbofeteia. No entanto, começa a sentir-se tonta. O CEO chega no momento certo, dá um soco no investidor e a leva nos braços para fora do local. Ele a coloca para descansar e quando ela começa a beijá-lo, ele para, respeitando-a. No dia seguinte, Jiren confessa seus sentimentos à protagonista, mas ela se desculpa, explicando que o vê apenas como um amigo e não sente o mesmo. A irmã mais nova do CEO observa tudo e tenta declarar seus sentimentos por ele, mas ele a rejeita. Xia aproveita a vulnerabilidade da garota, enchendo sua cabeça com mentiras. Ela diz que se a protagonista sumisse, o CEO poderia aceitá-la por desespero. Em um momento de desespero, a irmã tenta atropelar a protagonista, mas o CEO impede o acidente. No hospital, Gela, a protagonista, cuida do CEO, que sofreu apenas ferimentos leves. Ele tenta aproveitar o momento para beijá-la, mas são interrompidos pela mãe e irmã dele. O CEO aproveita para revelar que Xia é uma pessoa mal intencionada, e finalmente a mãe dele abre os olhos para a verdade. Ao saírem, Tia tenta visitar o CEO, mas é rejeitada tanto pela mãe quanto pela filha. Algum tempo depois, o CEO recebe um telefonema urgente da filha, informando que a protagonista havia desmaiado. Ele corre para socorrê-la e percebe que sua saúde está debilitada pelo excesso de trabalho. Para ajudá-la a relaxar, ele faz uma massagem nela. Ela ainda estava um pouco envergonhada, mas finalmente, eles acabaram se beijando. Alguns dias depois, sua sogra e cunhada a visitaram para pedir desculpas, e a sogra rapidamente se afeiçoou à neta. No entanto, nesse momento, elas receberam uma ligação urgente. Os dois então correram para impedir Xia, que estava prestes a sair com Diosito. Xia, irritada, confrontou o CEO, reclamando de suas rejeições constantes, e ele tentou explicar tudo para ela. Felizmente, Xia desmaiou no meio da discussão, o que permitiu que eles a detivessem. Logo depois, Zidane se reuniu com o CEO e informou que agora era o maior acionista da empresa. Ele revelou com um tom desafiador que era meio-irmão do CEO e reivindicou a presidência do grupo Cheng. O CEO, porém, recusou e os dois decidiram resolver a disputa em uma assembleia de acionistas, que aconteceria na casa da família. Durante esse momento, ele perguntou à protagonista o que aconteceria se ele perdesse tudo. Ela, cheia de confiança, respondeu que não importava o que acontecesse. Ela sempre estaria ao lado dele. Com um beijo doce, eles demonstraram seu amor durante a Assembleia Geral. A situação acabou mal para Zidane, pois o avô do CEO já havia deixado tudo em ordem antes de falecer, garantindo que esses tipos de problemas fossem evitados. Além disso, o CEO já tinha descoberto os planos de Zidane, o que o deixou sem ação. Após a reunião, o CEO preparou uma surpresa nervosa. Ele a pediu em casamento, jurando amá-la por toda a vida. Muito feliz, ela aceitou o pedido e concordou em se tornar sua esposa. Algum tempo depois, vemos a família reunida tomando café da manhã. De repente, a protagonista começa a se sentir mal, e Felipe revela que ela está grávida. Feliz com a notícia, o CEO a toma nos braços, encerrando assim essa linda história de amor.